E aí, meu povo, ignora a luz, tá? Já tá bem tarde aqui. E a luz não tá muito boa. Também não tô muito bem, não. Tô com sono, pra falar a verdade. Mas eu queria falar com vocês sobre um ponto importante, na verdade, pra todo mundo, né? É bom deixar definido alguns conceitos que eu noto que não estão bem definidos, inclusive na esquerda, o que é até mais chocante, né? A vertente política que deveria ter isso na ponta da língua. A direita, ela não entende isso, e esse ponto que eu vou falar agora é o ponto que faz com que a direita cometa os maiores erros, mas falhe os maiores absurdos, por ter uma visão completamente distinta da realidade. Mas enfim, sem fazer tanto suspense, o ponto que a gente vai falar hoje, que eu vou falar hoje com vocês, é sobre o comunismo, né? O que é o comunismo? Já queria começar falando do erro, né? Que cometemos muito. Achar que o comunismo é sinônimo de socialismo. Não são, tá? O comunismo, ele é um objetivo. O socialismo, ele é um movimento político que busca o comunismo. Assim como também o anarquismo e outros movimentos, mas eu vou deixar esse vídeo apenas com esses dois movimentos políticos, que são os maiores movimentos políticos que buscam o comunismo, portanto, defendem-os como movimentos políticos de esquerda, tá? E o que é o comunismo? O ideal comunista? Lógico que eu não quero resumir Marx nem outro teórico do comunismo num vídeo tão pequeno, nem com palavras tão chulas. Mas o comunismo, de forma bem simplista, só para termos realmente uma ideia, ele nada mais é do que uma sociedade ideal. Por que ideal? Porque ele não tinha na época em que foi idealizado, e nem tem hoje uma sociedade totalmente comunista. Haviam nos primórdios sociedades com essa pegada um pouco mais comunista. Ainda hoje, assim, nas tribos, muitas tribos indígenas ao redor do mundo são um pouco comunistas. Não o comunismo político, né, o idealizado, aquele que foi pensado pelos pensadores, mas o comunismo natural, né, que é aquele comunismo onde os integrantes daquela comunidade têm igualdade, a exceção dos indígenas, é que as tribos indígenas, ela tem uma certa hierarquia, mas essa hierarquia ela não é, vamos dizer assim, ela não é contra não vai de encontro com o comunismo, né? O comunismo, ele também pode sobreviver com uma hierarquia. Aí vamos depender da visão de cada grupo, né? De cada movimento político. O anarquismo, por exemplo, ele prega que não tem que ter essa hierarquia. Mas a hierarquia, ela não denigre o comunismo. O comunismo, ele pode ter hierarquia também. Só que a hierarquia das tribos indígenas, por exemplo, elas são pequenas, né? Não são hierarquias muito grandes, e mesmo tendo hierarquia, eles têm uma igualdade grande, né? Você não vê um pajé ali é respeitado, mas ele não tem muitos privilégios além de um indígena comum, de um indígena guerreiro, enfim, tem apenas responsabilidades distintas, mas não muito mais regalias do que um outro indígena qualquer. Mas só para você pegar esse referencial de que a sociedade comunista idealizada, de fato, ela não existe em nenhum lugar do mundo, né? Porque em nenhum lugar do mundo se conseguiu fazer com que as pessoas tivessem igualdade, né? Igualdade total, inclusive a igualdade de direitos, igualdade de produção, né? Principalmente de produção, que é a produção que vai fazer com que os direitos sejam garantidos politicamente. Por quê? Porque a produção, ela é o que define
quem tem poder, né? E se eu tenho igualdade de produção, eu tenho igualdade de poder também, etc. E por aí vai. Isso leva a todos os outros pontos do comunismo, tá? Beleza. Sabendo que o comunismo é sociedade que simploriamente eu estou aqui definindo como uma sociedade onde os meios de produção são de todos, né? Então ali o poder ele é igualitário. Lógico que em graus distintos. Eu tenho uma leve alteração aí entre os indivíduos de poder. Logicamente isso se altera naturalmente, né? Se eu coloco na mão de 3 pessoas 3 anéis disparam raios, algum deles vai perder o anel, vai vender o anel e vai ficar com mais poder que os outros. A diferença disso para o comunismo é que esse poder ele não tende a ficar na mão de uma pessoa só e pronto, e essa pessoa passa a governar para sempre a partir daí. Esse poder ele tende a ser redistribuído sempre que acontece algo assim, né? Então, só para fazer só para dar um exemplo melhor, só para continuar esse exemplo, na verdade, se, por exemplo, 3 pessoas têm um anel de raio, 2 delas se juntam contra uma e tomam um anel, depois uma engana a outra e toma o anel dessa outra também, existe um sistema que automaticamente esses anéis vão ser redistribuídos, tá? Isso é o comunismo, basicamente. Note que no comunismo a produção ela não é afetada, ao contrário do que dizem por aí. Um comunista ele não é obrigado a gostar do pobre, do pobre das coisas ruins, né? Não pobre pessoa, mas das coisas pobres. Ele não é obrigado a gostar, a ter que viver numa casa ruim. Ele não é obrigado a ter que utilizar um telefone ruim. Ele pode ter um telefone bom, seja esse telefone bom, iPhone ou Samsung, qualquer coisa que ele considere bom. Porque o comunismo, ele é a igualdade de todos, ele não é a igualdade de todos na pobreza. Ele é a igualdade de todos. De preferência, o comunismo ele não prega que você seja pobre, né? Ele não tem esse voto de pobreza. De preferência que vocês que sejam iguais numa classe média, já que, logicamente, não existiu nenhuma sociedade onde se possa ser igual no rico, né? No rico, pelo menos no conceito brasileiro de rico, que é uma pessoa com poderes aquisitivos muito altos. Então, esses poderes aquisitivos muito altos, eles só existem porque tem aquela outra base que, para compensar, tem um poder aquisitivo muito baixo ou nenhum, né? Então, para a igualdade, eu tenho que equilibrar isso, deixar ali na média. Então, portanto, nós não temos muito ricos no comunismo, mas que idealmente não tenhamos muito pobre também, porque isso também não é comunismo. Já que no comunismo as coisas tendem a se igualar. Tá, aí vamos lá. Agora vamos para os que buscam o comunismo, né? Socialismo principalmente, que é o que o pessoal mais confunde. O socialismo busca o comunismo. Nós temos vários tipos de socialismo que buscam o comunismo de forma distinta. Mas o principal ponto dele que diverge do anarquismo é que o anarquismo quer o comunismo sem Estado e sem ninguém que controle, que faça o controle e garanta que os direitos o meio de produção seja igualitário para todos, enfim, que faça esse meio termo, esse meio campo, na verdade, tá? E o socialismo não. O socialismo tem várias vertentes, mas as mais conhecidas não tem nada contra uma hierarquia, desde que não seja uma hierarquia pequena, que não seja uma hierarquia de privilégios, né? Seja uma hierarquia apenas controladora. Prevê que até que tenhamos Estado, continuemos tendo Estado, mas um Estado reduzido, ao contrário do que a direita vive falando, que quem é socialista quer um Estado grande, etc, etc. Não, é um Estado reduzido necessário só para garantir que essa redistribuição que eu acabei de falar seja feita, né, automaticamente. Porque naturalmente
tende-se a ter o poder acumulado em poucas mãos. Isso é natural. Isso é do egoísmo do ser humano. E precisa-se ter, sim, na minha opinião, uma entidade que faça essa redistribuição, né? Foi assim agora há pouco com a Alemanha, por exemplo, que pegou todas as terras há quase 40 anos atrás e redistribuiu entre todos os habitantes e todos os alemães. Isso é basicamente o que o Estado comunista faria, né? O Estado reduzido apenas para garantir os direitos iguais, tá? Só que, logicamente, isso não é a visão de todos os socialistas. Tem grupos que pendem mais para um lado, mais para outro. Além disso, tem todos os pontos do comunismo que eu não falei aqui, mas que são importantes e que os socialistas acabam divergindo, tá? Então, só para deixar claro que o comunismo ele não é socialismo, que não existe nenhum país no mundo comunista, embora existam vários países no mundo que se dizem socialistas. Alguns realmente, alguns não aplicam o que o socialismo prega, mas se autoproclamam socialista, então quem sou eu para dizer que não é? Mas só para deixar claro isso, que é um dos pontos que a direita bate muito a pergunta de R$1 milhão. Me diga um país do mundo que seja comunista e que as pessoas não passem fome. Tá. Essa pergunta é repetida igual papagaio. Repete bom dia. Só que de fato não existe um país comunista no mundo, nenhum. Existem países que tentam seguir para esse caminho, e alguns com sucesso, alguns têm uma vertente, uma história mais socialista, porque também não existe nenhum país do mundo que tenha sido só socialista, mas os que foram mais socialistas tiveram alguns casos de sucesso, né? A França é o principal deles, Portugal teve uma história recente socialista de sucesso também, e é basicamente isso. O Brasil ele teve uma história recente socialista de sucesso, embora tenha sido politicamente forjada que não, né? O PT nesses últimos anos e também alguns partidos anteriores fizeram um trabalho socialista bom, não ideal, mas bom, regular, mesmo tendo pessoas da direita querendo negar isso sem explicações plausíveis, mas enfim, espero que tenha ficado claro a diferença do comunismo e do socialismo, né? Depois a gente faz um vídeo sobre o socialismo, esses países socialistas que temos, o porquê a maioria do socialismo acabou virando em ditaduras, né? Não todos, ao contrário do que alguns jornalistas pensam, nem todos os países socialistas viraram ditaduras, nem todos aboliram as liberdades, mas nenhum deles conseguiu ser comunista ainda, tá? Perdi a linha de raciocínio, mas enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês queiram algum vídeo de um assunto separado, o socialismo ou comunismo, vocês comentam aqui, deixem a opinião de vocês. Me deem também a visão de vocês sobre o comunismo, se era se é diferente, deixa aqui, porque o debate é o que vai fazer as pessoas se conscientizarem, né, sobre esses assuntos. Um assunto básico, como deu a perceber, mas que infelizmente, um assunto que até eu consigo explicar, mas que infelizmente a maioria das pessoas não conhece, né, não tem esse conhecimento, não por serem burras ou etc, mas é porque são manipuladas mesmo, né? Mas todos sabemos que contra a manipulação de massas tem pouca coisa que se possa fazer, a não ser procurar não ser a massa, né? E não é fácil não ser a massa numa época em que a propaganda nazista e fascista, aquela quase subliminar, ela consegue trazer milhões de pessoas
para um lado que, na minha visão pelo menos, não é um lado muito correto. Mas vamos lá, a guerra é essa, vamos falar sobre o assunto, vamos discutir aqui, e qualquer coisa vocês falam aí no inbox não, nos comentários, tá? Desculpem o som. Tchau, tchau.